Acho que nós vínhamos de um momento na sociedade brasileira de muito sofrimento, de ausência de liberdades, décadas de 60 e principalmente na década de 70, com muitas dores, muitas perdas. A ditadura não é um processo fácil e, principalmente para os cidadãos e nós, jovens estudantes, então, um momento extremamente grave da vida nacional. Então, a década de 80 começa com a gente retomando a possibilidade de ir às ruas, ainda com algum temor, mas já não tanto quanto na década de 70, em que a gente corria nas avenidas, depois de qualquer manifestação, sendo realmente perseguidos. E a década de 80 vem com a sociedade, principalmente os jovens, pedindo eleições diretas, pedindo, que foi o movimento das diretas já, pedindo uma nova Constituição para o Brasil, constituinte já, e pedindo que houvesse, já que não teríamos eleições diretas, porque não passou no Congresso Nacional, que nós tivéssemos a eleição do opositor àquele regime que, naquele momento, era representado pela figura do Tancredo Neves. Então, quando o governador de Minas, eleito presidente da República, Tancredo Neves, foi eleito, ele se comprometeu em convocar uma Assembleia Constituinte, o que mesmo ele não tendo tomado posse, levou o então presidente Sarney a honrar o compromisso na esteira do que eles tinham posto como um slogan quase de campanha, que era o mote Nova República, e, claro, refundava-se a República com uma nova Constituição, uma Constituição que representasse o que era o Brasil naquele momento. Então, quando vem a convocação da Constituição, da Constituinte para a elaboração da nova Constituição, nós temos um movimento em que a sociedade estava nas ruas, os cidadãos estavam se manifestando, todos. O estudante, o professor, o médico e o paciente, o dono da terra e o sem terra. Nós fomos às ruas e aí com alegria, porque era a refundação da República Brasileira na perspectiva que então se tinha. E era um movimento enorme, porque pela primeira vez se teve essa convocação com o Tribunal Superior Eleitoral, então presidido pelo ministro Paulo Brossard, explicando o que era aquele processo, o que era a importância da Constituição. Aliás, o ministro Paulo Brossard foi na sequência, mas ele foi um dos ministros do Supremo que, como professor de Direito Constitucional, muitas vezes foi às televisões, à imprensa, junto com outros ministros, explicar o que era ter uma Assembleia Constituinte e uma nova Constituição. Até então, o Brasil teve constituições feitas por assembleias constituintes ou outorgadas, sem essa liberdade toda, mas sem que a maioria dos cidadãos sequer soubessem a diferença entre uma lei e uma Constituição. A Assembleia Constituinte foi exatamente a representação de uma cidadania democrática atuando no sentido de elaborar uma Constituição e participar deste processo. Em termos de direitos individuais, a gente tem um grande avanço com a consolidação, especialmente dos direitos das mulheres. E, por exemplo, o analfabeto poder votar, uma coisa comum, você não tinha essa possibilidade. Então, hoje a gente ainda tem restrições em direitos individuais? Temos. Presidiários não podem votar. Quer dizer, você tem mais de 1 milhão de pessoas, então, no Brasil, proibidas de exercício do direito de voto, dos direitos individuais. Com relação aos direitos sociais, quer dizer, inegavelmente a construção do Cisnama, a construção do SUS, quer dizer, com todas as críticas que eventualmente a gente tem à questão da Previdência, quer dizer, os avanços que eu assisti, de 88 até hoje, são avanços absolutamente significativos. Eu costumo brincar assim, que quando a gente falava de direito econômico, direito consumidor, a gente só tinha exemplo do direito americano. Você tinha que falar, ou você usava evicção ou vício redibitório lá do Código Civil 16 e ninguém se animava a fazer. Hoje as pessoas correm atrás, vão atrás, reclamam, tem recall. Quer dizer, eu acho que a mudança e o impacto que a Constituição traz em todos os campos é uma coisa absolutamente importante. Tinha um debate muito interessante à época, capitaneado por duas correntes.
de professores da USP, que estavam lá na assessoria da Constituinte. Uma defendida pelo Manuel Gonçalves Ferreira Filho, conservador, mais de direita, que tinha inclusive trabalhado na época do regime militar, no âmbito das constituições, tinha uma obra extensa sobre as constituições do regime militar, nos comentários à Constituição de 67, 69. Então, uma corrente do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, grande jurista da USP, que defendia que essa Constituição nossa deveria ser uma Constituição sucinta, uma Constituição resumida, tá? Nos moldes da Constituição norte-americana. Dizem, olha, a Constituição norte-americana é que deu certo, 200 anos, tem 7 artigos, essa que é a boa, né? Tem 27 emendas em mais 200 anos, 7 artigos, tá? As 10 primeiras emendas do Bill of Rights é de 4 anos depois, é de 1791, a Constituição de 1787, em 1791, 10 emendas e só 17 emendas nos últimos 200 anos, se a gente for ser rigoroso, né? Então é o que deu certo nos Estados Unidos. Uma Constituição sucinta, uma Constituição resumida, né? Que só estabeleça princípios, diretrizes sobre a organização do Estado e alguns direitos fundamentais ali mínimos. E do outro lado existia a corrente do José Afonso da Silva. Na época assessorava o Mário Covas, né? E o José Afonso da Silva defendia um outro modelo de Constituição, não o norte-americano, mas um modelo de viés europeu, sobretudo Espanha e Portugal, ou seja, constituições analíticas, constituições prolixas, constituições detalhistas, constituições extensas, né? A tese de José Afonso da Silva é a seguinte: olha, o Brasil não estaria preparado para uma constituição principiológica. Países que saem de regimes autoritários, ditatoriais, como foi o caso de Portugal com Salazar, como foi o caso da Espanha com o Franco, né? O que eles vão fazer? Constituições detalhistas, né? Para que o judiciário tenha uma baliza maior naquele detalhismo, o legislativo, idem, a partir de programas, o executivo também, com uma série de programas que ele tem que seguir, né? Os direitos fundamentais sendo mais explicitados, em um catálogo maior, mais extenso. Nós não estamos acostumados com direitos fundamentais. Nós não estamos acostumados com concretizações de direitos a partir de um documento constitucional. A Constituição sempre foi para nós um documento muito mais político do que jurídico. Você entrava num gabinete de um juiz na década de 80 no Brasil, o que você encontrava lá? Pô, Código Civil, Código de Processo Civil, um Código Penal, um Código de Processo Penal. Nem a Constituição tinha. O que era a Constituição? A Constituição era um ornamento. Era um enfeite, mesmo porque, a partir do momento que existia algum problema, né, a Constituição era deixada de lado para atos institucionais. Quer dizer, então a Constituição é um mero ornamento simbólico político. O José Afonso da Silva diz, olha, uma sociedade como essa não está preparada ainda para uma Constituição principiológica. Então nós temos que ter uma Constituição nos modos da Constituição portuguesa, mais de 180 artigos, a Constituição da Espanha, mais de 180 artigos, detalhista, prolixa, que desce a pormenores, que tem um catálogo extenso de direitos fundamentais. Quando vem a Constituinte e, por consequência, a Constituição de 88, acho que a grande questão era um anseio por participação popular. Então, tudo gira em torno dessa questão. Então, até mesmo a concepção de se ter um chamado Estado Democrático de Direito, com ampla participação da sociedade, não foi algo simplesmente gestado, pensado friamente, mas, poxa, ficamos 21 anos ceifados de dar opinião, de expressar a nossa vontade de forma clara. Então nós temos que de alguma forma fazer com que isso venha para a Constituição. Então, por exemplo, quando você olha no artigo 5º que fala sobre a manifestação não só de pensamento, mas o direito de reunião, todos têm o direito de se reunir pacificamente sem armas. Ou seja, aí muita gente questiona, poxa, mas isso vai atrapalhar o trânsito de Belo Horizonte e tal. Mas naquele momento não, tem que deixar o pessoal se manifestar. A gente ficou 21 anos sem poder fazer isso, né? Então, essa vontade de envolver a sociedade, ela é muito marcante. Eu acho que esse é o eixo principal. E daí, obviamente, você tem toda a construção da Constituição. Os conceitos de direitos difusos, de participação popular, né, do princípio da subsidiariedade, no qual a sociedade deve ser protagonista, né, da elaboração da política por si só, e se, obviamente, houver necessidade, buscar um amparo do Estado naquele órgão que é mais próximo, que é o município. Então, tudo isso, ele tem um ponto de partida, que é: ficamos calados,
e muito calados. A Assembleia ela foi, né, instalada a partir de uma composição da Câmara do Senado que já estava definida, né? Então, não há requisitos para um exercício do poder constituinte originário. Ele se auto-organizou por meio da adoção de um regimento interno para viabilizar a atuação dos vários deputados e senadores, e deputadas e senadoras. Agora eu não sei se tem senadora mulher. Eu lembro que são 25 mulheres na Assembleia Constituinte, mas eu não sei se senadora tinha alguma, sabe? E como é Assembleia Constituinte, Poder Constituinte, é interessante por isso, porque com a ruptura da ordem constitucional anterior, você não tem pré-requisitos estabelecidos. Ou seja, o poder constituinte que é exercido pela Assembleia Nacional Constituinte define sua forma de trabalho. Agora, se o pressuposto, como era a de elaboração de uma Constituição para o Estado democrático, os requisitos mínimos são de estruturação de normas que garantam participação paritária, devido processo constituinte, né, como um desdobramento aí do devido processo legislativo e legal, uma postura dialógica, fundamentação das decisões, né, ou seja, contraditória, ou seja, respeito aos direitos fundamentais e, sobretudo, aos direitos fundamentais processuais, que asseguram que, ao final, o provimento ou ato final, que é a Constituição, seja ela própria também resultado de um processo democrático, que eu acho que isso é importante. Uma Constituição que estrutura, organiza um Estado democrático de direito não pode nascer de um processo autoritário. E a nossa Constituição nasce de um processo amplo, plural, participativo, né? Então, nesse sentido, ela honra, esse processo honra essa Constituição. A vantagem da Constituição de 88 está na recuperação da participação popular, portanto, na reaquisição dos direitos políticos do povo brasileiro. Isso, portanto, foi uma conquista histórica importante, a recuperação dos direitos políticos. E, em segundo lugar, a Constituição de 88 incluiu os direitos sociais na categoria dos direitos fundamentais. Mais importante é a ênfase que a Constituição deu aos direitos, porque ela retirou os direitos da parte final, das caudas ou da cauda constitucional, e colocou os direitos fundamentais na parte nobre, na abertura da Constituição. E esta inclusão dos direitos sociais, só ela justifica a Constituição de 88, a inclusão dos direitos sociais como direitos fundamentais. É pena que a Constituição não tratou os direitos sociais como os individuais. A Constituição de 88 ela é uma Constituição bastante híbrida, resultante da falta de consenso. A Constituinte era dividida em dois grupos praticamente iguais em força. Então, ela não conseguiu, por exemplo, colocar como cláusula intangível, e que em geral vocês falam cláusulas pétreas, os direitos sociais. Então, ela ficou resmungando nos direitos individuais que eram do século XVIII. Tanto que na França há aquela teoria de que eles nem precisam ser postos na Constituição para valerem, né? Como você entende muito bem, são peças do ius gentium, né? Que foram absorvidas pelo direito internacional, né? Mas, evidentemente, há aquela conclusão, nós, democratas, de que a necessidade da Declaração de Direitos é para memorizar no povo o que de horror houve no passado e para que nunca mais aconteçam, né? Então, a Constituição em matéria de direitos, ela deve ser, sobretudo, declaratória e deve, evidentemente, garantir aquilo que for possível. A Constituição de 88, ela traz, primeiro, uma declaração
linda e grande, né, de direitos individuais, né, e ali entre os direitos individuais traz novos direitos, né, como direito do consumidor, que naquela época, né, vai ser uma novidade para a gente, né, a questão da proteção do direito ambiental, dos povos originários também, isso é muito importante na Constituição. Nós temos uma declaração, né, e no texto vários dispositivos sobre os direitos sociais, então a questão do conceito da Seguridade Social, a Previdência Social, a saúde pública, né, um dispositivo sobre a educação e a autonomia universitária. Isso eu tive a oportunidade também de participar desse debate riquíssimo, né, foi logo depois da Constituição, eu assumi a Procuradoria-Geral da UFMG em 1994, e aí foi criado um colégio de procuradores gerais das universidades federais, das IFES, para o Brasil afora. Né? E o professor Tomás, que era o reitor naquela época da UFMG, foi eleito presidente, e eu fui eleito presidente desse Conselho de Procuradores Gerais. Então a gente fez longos debates sobre a autonomia universitária, propostas de uma lei orgânica das universidades, né, autonomia, e discutindo com as universidades públicas, federais, estaduais, municipais, discutindo com as universidades confessionais, né, com as universidades privadas, com fins lucrativos, e construir um arcabouço, né, de uma educação superior, de qualidade para o Brasil. Isso foi um momento também muito rico, né, da nossa história. Nós elaboramos uma lei orgânica das universidades para o Brasil, entregamos na mão, naquela época foi em 2003, né, já era, eu acho que, entregamos na mão do presidente Lula, né, foi o primeiro mandato do presidente Lula esse projeto de lei, que acabou não sendo aprovado integralmente, mas vários dispositivos, né, daquilo que a gente tinha discutido foram implementados. Então, ali ela cria uma base para uma educação superior de qualidade, né, da autonomia universitária tão importante. As universidades têm que ser autônomas, a universidade não pode ficar dependendo de governos ou de empresas só. Né? Lógico que participa de políticas públicas, né, ou de empresas privadas, etc. Mas ela tem que ir além, ela tem que produzir para além disso, ela tem que ter capacidade de produzir, né, conhecimento para além não simplesmente a reboque, né, do setor privado ou de governos, mas construir conhecimento para além disso. Então a Constituição ela abre espaço para tudo isso. Né? A nossa Constituição ela é belíssima. Esse documento é mesmo um documento híbrido no que se refere às teorias políticas que tomam assento ou que tomam lugar no seu texto. Então, é inegável que temos ali um perfil também do liberalismo, isso fica muito evidente na própria previsão dos direitos de livre concorrência, dos direitos eventualmente, da propriedade privada, mas temos também um perfil social ou de uma teoria política socialista também muito evidente. Quando nós falamos da cogestão, quando nós falamos, por exemplo, da possibilidade que temos, né, de ter ali uma vinculação mais à isonomia material e não só à isonomia formal como um marco desse espaço liberal, todos podem fazer tudo, só não podem fazer o que a lei proíbe, é um marco da liberdade negativa. Mas nós devemos também passar e saber que o texto acolhe previsões ou pressupostos que envolvem uma visão de direito também vinculada, por exemplo, com previsão constitucional, aos valores sociais do trabalho. Lá no artigo 170 eu falo que ele é muito emblemático dessa visão mais híbrida da nossa Constituição, porque nós temos toda a atividade econômica regrada visando a justiça social, mas com base em princípios como a livre iniciativa, a livre concorrência, a propriedade privada, lembrando que a propriedade privada agora relida com a sua função social, mas por outro lado, no próprio artigo 60, fala da possibilidade de termos ali o pleno emprego, na medida em que nós temos, né, aquele que não consegue se inserir no trabalho, no mercado, no espaço de atuação do liberalismo, nós podemos e devemos também dar as condições materiais para que isso aconteça. E nesse sentido, por exemplo, a gente tem o salário-desemprego, que é uma das políticas nesse viés socialista, inegavelmente. Então, o texto ele é híbrido, ele é concorrente, e isso não desmerece o texto de 88, no meu entendimento, muito pelo contrário. Nós somos uma sociedade pluralista. Seria querer tampar a realidade se não entendêssemos que há uma possibilidade de concorrências de visões plurais de vida. Então, o nosso texto cabe essas visões, ou acolhe essas visões que são plurais da vida digna. Então, nesse sentido, o liberalismo ali tem assento, o socialismo também,
Mas, no meu entendimento, o que caracteriza em especial a Constituição de 88 é uma retomada da visão do republicanismo. E aí sim, professora, como foi dito já na pergunta, nós tivemos nesse documento de 88 um claro acolhimento, uma clara previsão de uma virtude cívica que deverá ser exercida para que tenhamos cidadania efetiva. Então, realmente, como já disse, temos um elenco de direitos fundamentais excepcional, mas nós precisamos, que é o grande dilema ainda da nossa disciplina, Teoria da Constituição, efetivá-los.